Paz do Senhor, irmãos, tudo bem? Irmãos, nós iremos fazer uma rápida meditação, levando em conta o momento que nós estamos vivendo, né? Tem bastante irmãos desesperados, preocupados, irmãos que são profissionais liberais, irmãos que têm pequenas empresas, né? Outros que são empregados, outros que estão desempregados e aqueles que são de idade, que estão lutando para conquistar a sua aposentadoria. E em meio à crise do coronavírus, né, nós sabemos que após esse período, isso é inevitável, o Brasil e o mundo vai passar por uma recessão. As empresas estão paradas, o país praticamente está parado e nós não sabemos o certo qual será o fim disso. E isso normalmente traz preocupação. Mas a palavra de Deus, ela nos traz conforto e esperança. Por isso, eu quero ler juntamente com você em 1 Reis, capítulo 17, versículo 1, que diz assim: Então Elias, o tisbita, dos moradores de Gileade, disse a Acabe: Vive o Senhor Deus de Israel, cuja face estou, que nestes anos nem orvalho e nem chuva haverá, senão segundo a minha palavra. Depois veio a ele a palavra do Senhor, dizendo: Vai-te daqui e vira-te para o oriente, e esconde-te junto ao ribeiro de Querite, que está diante do Jordão. E há de ser que beberás do ribeiro, e eu tenho ordenado os corvos que ali te sustentem. Foi, pois, ele conforme a palavra do Senhor, porque foi e habitou junto ao ribeiro de Querite, que está diante do Jordão. E os corvos lhe traziam pão e carne pela manhã, como também pão e carne à noite, e bebia do ribeiro. E sucedeu que, passado dias, o ribeiro se secou, porque não tinha havido chuva na terra. Então veio a ele a palavra do Senhor, dizendo: Levanta-te e vai a Sarepta, que é de Sidom, e habita ali, e eis que ordenei ali a uma viúva que te sustente. Bem, irmãos, é uma palavra bastante conhecida de todos e é uma palavra propícia para o nosso período. Israel estava sendo governado por um rei ímpio chamado Acabe, e este rei se casou com Jezabel, a filha de Etibaal, rei dos Sidônios, e essa mulher exerceu influência sobre ele, e ele se aprofundou na prática da idolatria, trazendo sobre a nação a maldição de Deus, o juízo, a ira de Deus. O que eu quero dizer com isso? Nenhum de nós, sendo responsável, podemos afirmar que essa crise atual foi provocada diretamente por Deus. Eu não posso afirmar isso. Eu não recebo ou não recebi de Deus a autorização para afirmar isso. Todavia, eu posso afirmar, por aquilo que a Bíblia diz, que a crise atual, os problemas atuais, são permitidos, são autorizados por Deus. Não posso afirmar que foi Deus que enviou diretamente, mas posso afirmar que são permitidos, são autorizados por Deus, porque nada acontece no mundo se Deus não permitir. A palavra de Deus diz, no Evangelho de Mateus, capítulo 28, versículo 18, está escrito o seguinte: E chegando-se Jesus,
falou-lhes dizendo: é-me dado todo o poder no céu e na terra. Então veja, queridos irmãos, Jesus tem todo o poder no céu e na terra. E o coronavírus só está acontecendo porque Jesus permitiu. Se Jesus não permitisse, nada disso estaria acontecendo. Ele tem todo o poder no céu e na terra. No livro do profeta Daniel, no capítulo de número 4, versículo 34, diz o seguinte: mas ao fim daqueles dias eu, Nabucodonosor, levantei os meus olhos ao céu e tornei-me a vir o meu entendimento. Preste atenção nisso. E eu bendisse ao Altíssimo e louvei e glorifiquei ao que vive para sempre, cujo o domínio, preste atenção, cujo o domínio é um domínio sempiterno e cujo reino é de geração a geração. Palavra do Senhor, palavra de Deus. Um ímpio, um governante do maior império da época, reconhecendo o domínio, a soberania, o poderio do nosso Deus. Então Deus domina, então Deus governa. A crise só está acontecendo porque Ele permitiu. E o que isso tem a ver com a palavra que nós lemos em 1 Reis, capítulo 17? Muito bem. Em 1 Reis, capítulo 17, a Bíblia narra quando o profeta Elias profetiza a Acabe e ao reino do norte, o reino de Israel, que só haveria chuva se ele novamente tornasse a profetizar, tornasse a liberar. E nós sabemos, meus queridos irmãos, que a chuva é um bem essencial para a vida na terra. A água é um bem essencial para que haja vida na terra. Sabemos também que o povo de Israel sempre foi um povo ligado ao campo. Naquele período, as principais atividades estavam relacionadas com o campo. Não havia indústria como nos nossos dias. E a falta de água, a falta de chuva, era para eles, sem dúvida, uma crise terrível. A Bíblia diz, em Tiago, na epístola de Tiago, capítulo 5, versículo de número 17, diz o seguinte: Elias era um homem sujeito às mesmas paixões que nós, e orando, pediu que não chovesse, e por 3 anos e 6 meses não choveu sobre a terra. Veja a dimensão daquela crise. 3 anos e 6 meses sem chuva. 3 anos e 6 meses sem cair uma gota de água do céu. Aí, irmãos, o que eu quero dizer com tudo isso? Vou procurar ser o mais breve, porém, claro, possível. Durante um certo tempo, alguns pregadores no Brasil se utilizaram de uma mensagem que trazia a ideia de que os filhos de Deus jamais passariam por provas, por dificuldades financeiras, dificuldades na área da saúde, desemprego, ou até mesmo pragas, ou até mesmo problemas, né, que está relacionado com os ímpios, ou seja, problemas que está relacionado aos ímpios. Deixa eu tentar deixar bem claro para todos. Talvez eu até tenha agora usado alguma palavra que não seja a correta. Deixa eu tentar esclarecer. Lá em Mateus,
capítulo de número 5, Mateus capítulo 5, versículo de número 45, está escrito assim: para que sejais filhos do Pai que está nos céus, porque faz com que o sol se levante sobre os maus e bons, e a chuva desça sobre os justos e injustos. Observe, Deus o Pai faz com que o sol brilhe tanto para o mal como para o bom, ou seja, para aquele que o serve. Deus faz que a chuva desça tanto sobre o mal como o bom. Você não vê a chuva cair numa fazenda de uma pessoa que serve a Deus e do lado daquela fazenda não haver chuva. Não, quando ela cai, ela rega toda a terra, toda a região. Muito bem, se esta é uma verdade, o contrário dela também é. Se Deus faz com que caia chuva sobre os maus e sobre os bons, se Deus faz com que o sol brilhe sobre os maus e sobre os bons, nós podemos também dizer, e há evidências bíblicas para isso, que às vezes Deus permite que a falta de chuva, que a falta da luz do sol, e isso num sentido figurado eu estou dizendo, usando aqui uma figura de linguagem, Deus permite que a falta de chuva e a falta da luz do sol venha atingir tanto o ímpio como o justo. Deus permite que a tribulação, que a angústia venha afligir tanto o ímpio quanto o justo. Mas há uma diferença. Em meio à tribulação, em meio à dificuldade, Deus não desampara o justo. Deus permanece sendo fiel ao justo. Deus permanece socorrendo o justo. Veja bem, a Bíblia diz, na carta de Paulo aos Efésios, e essa verdade, irmãos, às vezes é desvalorizada por alguns obreiros, e estava sendo desvalorizada por boa parte da igreja brasileira. A Bíblia diz na carta de Paulo aos Efésios, capítulo 6, versículo 13, está escrito assim: portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, ficar firmes. Observe, às vezes as pessoas só consideram a armadura, só consideram a proteção e desconsideram o fato de que Deus nos reveste com a sua armadura para que nós tenhamos condições de resistir no dia mau. Ou seja, o dia mau chega, o dia da dificuldade chega, o dia da tribulação chega, o dia do coronavírus chega, o dia do desemprego, da dificuldade financeira chega. Todavia, a Bíblia diz, para que possais resistir. Qual é a nossa diferença para com o ímpio? A diferença é que Deus nos dá condições de resistir. Nós, cada um de nós, eu tenho certeza que os irmãos e as irmãs já passaram por alguma provação, por alguma dificuldade, já enfrentaram crises econômicas, já enfrentaram problemas de saúde, já enfrentaram problemas de toda a espécie possível, mas resistiram, mas estamos resistindo. E por que que isso acontece? Porque somos fortes? De maneira nenhuma. Isso acontece porque a graça de Deus está sobre as nossas vidas. Bendito seja o nome dele. Observe uma coisa, irmãos. O profeta Elias, vamos agora partir para o encerramento. O profeta Elias profetizou que não haveria chuva. Profetizou para Acabe, profetizou para Israel, profetizou
para aquela nação, que não haveria chuva. Mas observe que naquela nação tinha pessoas que serviam a Deus. O próprio profeta Elias era um deles. O Senhor Deus testificou dizendo que dentre daquele povo, ele havia preservado 7.000 joelhos, ou seja, 7.000 pessoas que eram fiéis a ele, fiéis à sua palavra. Elias não estava sozinho. Mas, quando Elias termina de profetizar o período de seca, a Bíblia diz que o Senhor Deus determina que ele vá até uma região do Oriente, em Israel, e vá até um local onde passava um ribeiro chamado Querite. A Bíblia diz então que Elias foi, e durante um determinado tempo, ele matou a sua sede nas águas do ribeiro. E de tempo em tempo, ou seja, de manhã e de tarde, de manhã e de noite, a Bíblia diz que um corvo trazia para Elias pão e carne. Olha a providência de Deus. Primeira coisa, vamos analisar uma coisa. Elias foi depender da água de um rio, da água de um ribeiro. Elias passou a depender da providência divina através daquele rio e através daquele corvo. Mas observe uma coisa, a Bíblia diz que passado um determinado tempo, o ribeiro se secou. Irmãos, preste atenção nisso. A mesma palavra que Elias profetizou que iria faltar água para o povo de Israel, atingiu a ele próprio. Para ele também faltou. O ribeiro que matava a sede dele, por falta de chuva, se secou. O que eu estou querendo dizer com isso? Nós não estamos isentos de passar provações. A mesma provação que atingiu a casa de Acabe e Jezabel, aqueles homens ímpios e mulheres ímpias, atingiu a Elias. Mas qual foi a diferença? Quando o ribeiro se secou, Deus se aproximou, se apresentou, se revelou a Elias e disse para ele que ele deveria se levantar e ir até Sarepta, uma cidade de Sidom, e habitar ali. Observe, Elias se contrapôs a Jezabel, uma mulher que era da região, que era de nacionalidade sidônia. Elias se levantou contra ela em nome do Senhor, mas agora ele próprio precisa buscar refúgio entre o povo, que era o povo dela, que era o povo da nacionalidade dela. Vai observando isso. E a Bíblia diz que o Senhor Deus falou para ele, vai e habita ali, e eu ordenarei a uma mulher viúva para que te sustente. Meus irmãos, olhe a situação de Elias. Um profeta do Senhor iria passar a depender da ajuda, da providência de Deus vinda para ele através de uma viúva. Irmãos, viúva naquele período não tinha condições de ajudar ninguém. Se fosse uma viúva rica, tudo bem, mas não era o caso. Esta viúva, diz a Bíblia, estava com uma porção de alimento que dava para ela e para o seu filho se alimentar um único dia. Era uma mulher pobre. E Elias foi ali buscar socorro, buscar o seu sustento, porque Deus mandou. Encerrando, a mesma provação que atingiu a casa de Acabe, que atingiu os ímpios, atingiu os servos de Deus. Elias passou por dificuldade. Elias teve que se contentar com o pouco que Deus enviava para ele a cada dia. Os próprios profetas do Senhor, os demais profetas, a Bíblia diz, aí mesmo, no primeiro livro de Números, ou seja, o primeiro livro de Reis, capítulo 18, versículo 4, a Bíblia diz que Obadias tomou 100 profetas, de 50 em 50,
e escondeu eles numa cova, numa caverna, num buraco, e os sustentou com pão e água. Irmão, preste atenção numa coisa em nome de Jesus. Se em meio à crise você tiver o pão para comer, a água para beber, a roupa para vestir, se em meio à crise você tiver um teto, dê glórias a Deus. Deus está te sustentando. O período de crise passa, o período de dificuldade passa. Bendito seja o nome do Senhor. O problema é que nós estávamos acostumados a ouvir mensagens que dizia que nós estaríamos sempre por cima e nunca por baixo, mas isso não é verdade. Nós passamos por provações, nós passamos por dificuldades. Olha a situação atual do Brasil e do mundo. As igrejas fechadas por força de lei, os irmãos temendo ficar desempregados, outros já estão desempregados. A possibilidade dos irmãos contraírem o vírus, coronavírus, ficarem gripados, é real. Nós não podemos esconder esta verdade. Nós podemos ficar gripados, isso é uma realidade. Mas não devemos nos desesperar, porque Deus está conosco e a nossa vida está nas mãos de Deus. Bendito seja o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus. Todos nós passamos dificuldades, todos nós passamos por adversidades. A diferença é que o Senhor sustenta o justo, o Senhor fortalece o justo. No livro do profeta Isaías, capítulo 41, versículo 10, diz assim: não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou teu Deus. Eu te esforço, eu te ajudo, e te sustento com a destra da minha justiça. No livro de Salmos, de número 41, o versículo é o versículo de número 3, diz assim o texto bíblico: o Senhor o sustentará no leito da enfermidade, tu renovas a sua cama na doença. Ora, se Deus nos sustenta até mesmo no leito da enfermidade, a palavra está reconhecendo que nós podemos ficar enfermos. Que história é essa? Que nós não vamos ficar enfermos. Nós somos humanos, somos seres humanos. Os irmãos se lembram que Eliseu morreu vítima de uma enfermidade. Os irmãos se lembram que Timóteo, por causa da água pesada, alcalina da cidade de Éfeso, contraiu feridas no estômago, uma enfermidade. E Timóteo era um servo de Deus. Muitos dizem e imaginam que os espinhos na carne que Paulo cita era um tipo de enfermidade. Nós não podemos afirmar, mas existe sim essa teoria. Enfim, nós somos sujeitos a tudo isso, mas Deus está conosco. Por isso que o salmista, ainda no Salmo 46, verso 2, ele diz: pelo que não temeremos, ainda que a terra se mude, e ainda que os montes se transportem para o meio dos mares, não temeremos, não temeremos. Deus está com seu povo. Irmão e irmã, não tema, Deus não vai te abandonar. Você pode até passar alguma restrição, você pode até passar alguma dificuldade, mas Deus está contigo, Deus está com seu povo. Em 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 8, está escrito o seguinte: em tudo somos atribulados. Paulo está dizendo isso. Em tudo somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados, perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos. Irmão, dificuldade, provação, angústia não destrói a igreja, não destrói o cristão. A nossa esperança
é a vida eterna, ainda que venhamos a perecer nesta vida, ainda que venhamos a morrer, a nossa alma está segura em Deus. Dificuldade, provação, desemprego, enfermidade, necessidade, não destrói aquele que está com a sua fé firme em Jesus Cristo. Ainda em 2 Coríntios 4, verso 17, está escrito o seguinte: porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória muito excelente. A nossa leve, comparada com aquilo que Jesus enfrentou, e momentânea tribulação, produz para nós um peso de glória. Deus abençoe a sua vida. Não temas o coronavírus. Não temas a crise financeira. Deus está com o seu povo. Não vai deixar faltar o pão nosso de cada dia. Feche os teus olhos. Eu gostaria de orar pela sua vida. Maravilhoso Deus e Pai, no nome de Jesus, abençoe este irmão, esta irmã, esta igreja que está ouvindo esta palavra. Que o Senhor conceda paz, que o Senhor conceda confiança, segurança em sua santa palavra. Abençoe o teu povo. Dê ao teu povo a esperança necessária para enfrentar este momento. Vai passar e o Senhor está conosco. Independente do que aconteça, o Senhor é o nosso Deus, é o nosso Salvador. Em o nome de Jesus nós oramos para a glória do teu santo nome. Amém. Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua família. Não entre em pânico, não temas, porque Deus está contigo.